Olá, senhores e senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o humanismo. Bom, nós já temos uma primeira aula. Essa primeira aula eu faço um apanhado geral, dou uma caracterizada bem ampla nesse movimento chamado humanismo. Na segunda aula, eu comento com vocês sobre o Dante Alighieri, né, em especial sobre a sua comédia. E agora, nessa terceira aula, nós falaremos um pouquinho do Petrarca, Francesco Petrarca. Pessoal, tal como nós fizemos lá com Alighieri, dê uma olhada nesta imagem maravilhosa, nessa pintura maravilhosa que faz referência ao cancioneiro de Petrarca. O que nós temos nessa imagem? Né? Por que ela é importante aqui para nós? Veja que nós estamos em uma igreja, certo? Nós estamos numa igreja, as pessoas estão olhando para o altar, quer dizer, o altar está nesta direção. As pessoas, tem algumas pessoas ajoelhadas, né? Outras aqui mais retidas na sua reflexão, na sua oração e etc. Algumas olhando para o céu. Aqui, né, todo olhar, todos os olhares, eles se dirigem para o nosso lado da direita, lado do altar, o lado do divino, o lado de Deus. Enquanto nós temos uma figura, esta figura é o Senhor Petrarca, temos uma figura que está olhando para outra divindade, né? Outra divindade. Esta divindade é Laura. Lembra que conversamos quando eu fiz uma exposição bem ampla lá na primeira aula das características gerais do humanismo? Pois é, que Petrarca, segundo o professor da USP Trevisan, ele quer buscar a divindade, quer ser um anjo, mas na verdade ele é um animal, né? Mas por mais que exista um certo desejo, mais do que um desejo, uma obrigação mesmo, um dever moral de ser um ser humano, e o que significa ser humano, ser um ser humano dentro desse período significa ser alguém voltado para as obrigações religiosas, voltada para o divino. No caso, Petrarca não consegue. Né? Petrarca, embora ele exista lá no seu Cancioneiro, que é a sua obra principal, exista uma tentativa de se submeter mesmo às leis religiosas e etc., o corpo dele fala mais alto, os desejos dele falam mais alto. Os seus impulsos acabam por determinar a sua conduta no mundo e não os valores morais. E no caso aqui, então, Petrarca está olhando para a sua deusa, né, ou seu deus. Essa deusa é Laura. Reza a lenda, né, diz as biografias de Petrarca, que de fato Laura existiu. Laura era uma moça de 18 anos, que casada, com dois filhos, e que era loira, de olhos azuis, né, cabelo cacheado, etc, etc, etc. Inclusive, o próprio Petrarca fará esse retrato de Laura. Veja que do mesmo modo, né, que aconteceu com Alighieri, que tinha a sua Beatriz, a sua musa inspiradora, nós temos Petrarca também com a sua musa. Ocorre que existe uma diferença enorme entre essas duas musas, né? Por quê? Porque em Alighieri, Beatriz ela é completamente idealizada, Dante não se atreve
a se aproximar dela, né? Ele não se atreve a imaginar qualquer relação carnal com Beatriz. Por outro lado, o Petrarca ele só imagina relações carnais, né? Relações sexuais, relações de proximidade, relações com Laura no mundo concreto e não em um mundo abstrato, etc. Certo? Essa imagem ela já diz tudo praticamente que nós teríamos para comentar aqui sobre o Petrarca. Vamos avançar. Muito bem. Então, a obra principal do senhor Petrarca, lembrem-se lá que ele formalmente é considerado o fundador dos sonetos, né? Que são aqueles poemas em que existem 14 versos, 4433, super famoso. Sonetos do gênero lírico, dedicados apenas a uma mulher, né? A Dona Laura que você viu ali é, é, logo mais, você viu ali anteriormente, certo? Olha só, aquilo que eu havia falado, eu recoloquei aqui para a gente conversar sobre o Petrarca. Tensão entre o divino e o carnal. Embora idealize sua dama, Petrarca não consegue sublimar os seus desejos. Petrarca quer ser anjo, mas consegue apenas ser animal. Vamos pensar um pouquinho aqui, né? Você tem lá, tal como eu coloquei no Alighieri, na comédia, você tem formalmente como é composto o cancioneiro, e você vê aí o tamanho também, 317 sonetos. Entre todas as variantes, né, das poesias, dos poemas, os gêneros, né, de poemas. Então você tem músicas para ser cantadas, dançadas, você tem músicas para serem apreciadas. A música sempre lembrando, né, sempre lembrando, não músicas, né, mas composições. Composições para serem recitadas e cantadas à tarde, enfim. Gente, se vocês estão lembrados que na primeira e na segunda aula sobre humanismo, eu fiz uma eu fiz um alerta, na verdade, sobre a palavra antropocentrismo, né? Eu disse à época que essa caracterizar o humanismo simplesmente como um movimento antropocêntrico é forçar demais a barra. Justamente porque, dentre outras coisas, nós tínhamos o Dante, né, Alighieri, lá com a sua comédia, que não permitia essa afirmação, essa qualificação do humanismo. E por quê? Porque lá nós temos a Beatriz idealizada, nós temos toda a estrutura cósmica muito bem organizada, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua parte responsável, com uma função definida e tudo mais, lembrando muito aquilo que o Tomás de Aquino, me desculpem, lembrando muito aquilo que o Tomás de Aquino havia dito e que, por consequência, aquilo que o Aristóteles já havia colocado. Ou seja, o mundo é finito, cada coisa tem a sua finalidade, porque se não tivesse, não existiria, e etc, etc, etc. E lembrem-se que a ideia que está subjacente à comédia é a elevação espiritual, né? A elevação moral. E para que isso pudesse acontecer, o Dante ele teve que passar por algumas experiências para dar valor àquilo que de fato importa. E o que de fato importa é o paraíso, né? É o paraíso. Não são os valores do corpo e tudo mais. E assim sendo,
ficaria muito forçado dizer que nós teríamos um humanismo já muito bem definido, desculpa, um antropocentrismo muito bem definido no início do período humanista. Já agora com Petrarca, nós estamos começando a descer a terra, como eu costumo dizer, né? Por quê? Porque veja lá, existe uma tensão entre aquilo que é divino, metafísico, perfeito, com aquilo que é transitório, carnal, motivado pelos impulsos, né, pelos desejos. Então, essa tensão, ela é de fato, no Petrarca, ela não está solucionada. Você vai ter um embate mesmo, né? Você terá um embate ininterrupto no cancioneiro, com, de um lado, os próprios impulsos, desejos e vontades de Petrarca para penetrar Laura, para ficar com Laura, para namorar, ter filhos e tudo mais o que o desejo coloca. Só que, mesmo que ele conscientemente tenha todos esses desejos, ele viva todos esses momentos, mesmo que ele viva todos esses momentos, existe aquela ideia que nós popularmente chamamos de culpa. Quer dizer, olha, eu desejo Laura infinitamente. Eu desejo no sentido mesmo sexual, carnal. Eu quero ficar com ela, eu faço de tudo para ficar com ela, embora eu saiba que eu não deveria ser assim. Dá para entender? Hum? Eu eu quero Laura, Laura não me quer, eu pego então, fico então com outras mulheres, eu me relaciono com outras mulheres, com várias outras mulheres, e ainda assim me declaro perdidamente apaixonado por Laura. E isso, como eu disse, essa atenção, ela está presente em todo o cancioneiro. Isso é de extrema importância, porque, né, veja a nossa realidade. Veja a nossa vida, né? Nós sempre teremos o princípio de realidade e o princípio da fantasia, né? Vamos olhar aqui para o cancioneiro a partir de uma análise psicanalítica. Então, o Freud dirá o seguinte: existe o princípio de realidade e o princípio do prazer, certo? O princípio de realidade é o mundo enquanto tal. O princípio do prazer a criação de racionalizações, fantasias, enfim, para que eu consiga lidar melhor com o mundo real, certo? Então, o princípio de prazer, ele, num certo sentido, ele serve para que o mundo da realidade, né, o princípio da realidade, ele não seja tão cruel conosco. Então você imagina, Petrarca, ele se apaixona inteiramente por uma mulher de 18 anos, como ele diz, loira de olhos azuis, cabelos cacheados, enfim, só que é casada, né? É casada, possui filhos e não dá atenção a ele. Então, de que maneira que Petrarca se realiza? De que maneira que Petrarca, eu falo Petrarca porque o eu lírico é ele mesmo, né? É ele mesmo na obra. Então, é o autor se identificando ao eu lírico. Então, como
que o Petrarca se realiza? Ele realiza o seu desejo por Laura na medida em que ele a louva, na medida em que ele, num certo sentido, a idealiza e, juntamente a isso tudo, ele se relaciona com outras mulheres, né? Foi a maneira que ele, Petrarca, conseguiu dar conta da realidade, dar conta da realidade. Já se você pensar um pouquinho fora aqui desse ambiente, se você pensar 2 séculos anteriores, o que que nós tínhamos, gente? Nós tínhamos a cantiga de amor. Na cantiga de amor, você tem aquele conceito de coita, né? Aquele sofrimento absurdo do homem, a idealização máxima da mulher, e o cara ele fazia questão de sofrer. Hum? Não tem problema sofrer desde que eu sofra por ti. Então você imagina o quão neurótico, né? O quão não é neurótico, doentio psiquicamente pode ser uma visão dessa. Aí você fala, ah, não, mas os caras, eles inventavam, os caras, eles eram poetas, né? O poeta é um fingidor, já diria Fernando Pessoa. Tá, tudo bem. Acontece que, primeiro, eles não eram poetas, de fato. Por quê? Porque essa ideia do poeta fingidor, lá no trovadorismo, ela inexiste. O artista verdadeiro é aquele que realiza a mímese. Isso não vale apenas para as artes plásticas, isso vale para as artes literárias. Copiar a realidade. Quanto melhor eu copio a realidade, mais artista sou. Né? Já diria lá o Dom Diniz, vou cantar a maneira provençal. E que maneira que os provençais cantavam? Aquilo que ocorria, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Essa ideia do poeta fingidor, gente, ela vai nascer, ela é muito atual, né? É um problema, inclusive, da própria estética, da própria filosofia. O artista verdadeiro é aquele que melhor copia, aquele que melhor imita a realidade. Então, onde eu estou querendo chegar é o seguinte: no caso específico aqui, né, no caso específico aqui do Petrarca, eles não está fingindo ele não está fazendo um tipo, né? Ele não está fazendo lá, ele não pegou um mote e depois ele desenvolveu, né, chamado de glosa. Ah, depois ele vai lá e desenvolve o tema e pá, 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 pá. Não, não, não. Não, por favor. Ainda estamos muito longe, repito, da imitação, né? Então, onde eu estou querendo chegar é que desde o trovadorismo, para a gente falar apenas aqui daquilo que a gente conhece, desde o trovadorismo, essas obras elas refletem a realidade, elas refletem o que está acontecendo no mundo. Então, enquanto lá em Dante você tinha uma preocupação, né, passar àquele que ouve, àquele que lê, uma ideia de respeito à divindade, de respeito à moral católica, cristã, enfim, aqui no Cancioneiro, é, pelo Petrarca fazer o que faz, ou seja, pelo Petrarca expressar essa tensão, esse conflito entre aquilo que é divino e aquilo que é de fato real, isso não é simplesmente uma criação artística. É algo que está refletindo a realidade. Refletindo a realidade. Essa ideia de refletir a realidade, ela vai aparecer agora eu digo, né, na próxima aula, muito mais ainda com o Boccaccio.
No Boccaccio você não terá mais essa tensão, né? O Boccaccio ele já é um pouquinho posterior ao Petrarca, ele já está num contexto social histórico um pouquinho diferente, e aí tanto é verdade, né, que essa tensão não existirá propriamente no Boccaccio, que os estudiosos dirão que é com o Decameron, ou Decamerão, do jeito que vocês quiserem falar, é com o Decameron de Boccaccio que o humanismo propriamente se estabelece. Ou seja, a visão antropocêntrica, a visão de uma da arte pela arte, a visão de que o artista ele está autorizado a criar situações que não imediatamente se refiram à realidade, ou de criar situações, de criar enredos que têm como objetivo o entretenimento, a fruição da arte, isso aparecerá só lá no Boccaccio. Por enquanto, nós estamos ainda com, né, essa briga entre aquilo que o homem quer, entre aquilo que o corpo quer, entre aquilo que o impulso quer e aquilo que a razão exige, aquilo que a igreja manda, aquilo, enfim, que está relacionado à divindade. Certo, gente? Bom, então nós ficamos por aqui com o Petrarca. Espero que tenha ficado claro que ele é esse momento que vai é um momento que o homem está a meio caminho da Terra, né? Enquanto Dante ele está no paraíso, ele está no divino, o Petrarca ele está a meio caminho da Terra, portanto ele vai e volta e vai e volta, ele ama desesperadamente Laura, isso faz com que ele esteja no mundo carnal, vai no mundo da realidade, e depois ele fala, não, mas eu não posso, afinal de contas ela já é casada, né? Então tem todos aqueles mandamentos cristãos, aquela moral cristã, e daí ele vai lá para o paraíso, não, mas não dá, velho, não dá, porque o tesão é muito grande, aí ele volta, não, mas eu não posso, porque eu não sou animal, né? É um animal que vive de impulso, e aí ele sobe de novo, e assim ele vai assim se dá o cancioneiro, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Com a nossa próxima aula, que será sobre o Boccaccio, aí nós estaremos aqui na realidade, aqui mesmo na concretude. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Uma aula curta, apenas com o essencial daquilo que o Petrarca tem para ensinar dentro dos nossos propósitos aqui. Beleza? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Valeu!